Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. E no programa de hoje vamos mostrar o trabalho realizado pela Sagrada Família, uma instituição que busca a recuperação de dependentes químicos. Confira a reportagem. Isso me dá uma grande alegria por não estar sozinho nessa luta hoje, entendeu? Assim, eu sei que essas pessoas estão sensibilizadas com o problema, né? E pelo menos na nossa região, eu acho que é questão de honra que a gente consiga amenizar um pouco esse problema, né? De assassinato, de roubo, de pronto-socorro lotado, né? Assim, a droga causa um prejuízo grande demais para a sociedade no geral. A ideia da fazenda é uma ideia depois que eu tinha começado a minha recuperação, né? E depois a gente veio fazer um trabalho com um grupo de casais na Sagrada Família. Aí foi onde teve a primeira ideia, né? Um grupo de pessoas se reuniram e a problemática da droga em Passos já estava bem alterada, bem avançada, né? E a gente deu início a isso. Um grupo de pessoas começaram a se mobilizar, né? Conseguiram dinheiro, fizeram alguns eventos para comprar as terras, onde hoje é a fazenda. A gente trabalha em cima de um tripé: oração, trabalho e disciplina. A oração, primeiro de tudo, na nossa vida é Deus. Se a gente não acreditar, né, nesse Deus que existe, nesse Deus que é verdadeiro, não só para o dependente químico, mas para qualquer outra pessoa, né? Então a gente reza o terço, os meninos rezam o terço, tem oficina de oração, né, que esse grupo que está hoje, tem grupos de orações que vem aqui toda semana, tem acompanhamento do padre, que vem celebrar, dar comunhão, confessar, né, e vários outros tipos de religiosidade. Trabalho. O que é o trabalho? Quando a gente fala do trabalho, a gente não está falando só do trabalho no campo, não. O trabalho interior, que é voltado, que a gente trabalha com os 12 passos, né? A gente trabalha aquilo do interior, porque na verdade a droga é só a consequência. A gente trabalha o que vem antes da droga. O que fez aquela pessoa a buscar o uso da droga? Que vazio é esse? De onde que veio esse vazio? Se veio de criança, se veio de adolescente, se veio de uma timidez, se veio de um orgulho, né? Desestrutura familiar, que é a maioria das coisas, né, dos dependentes que estão aqui, né? Falta de amor, excesso de amor, né? Então, cada um, você pode me perguntar assim, mas tem fulano que o pai é alcoólatra, a mãe é alcoólatra, e ele, né, é um bom moço, é honesto, é trabalhador. Mas cada um tem sua personalidade, cada um tem sua estrutura, né? Tem uns que a estrutura é mais fraca, né? Então busca na droga, né, preencher aquele vazio, aquela alegria que dura poucos minutos. Nós levantamos, na primeira nós começamos com a espiritualidade, né, com o terço. Nós levantamos por volta das 5h15, os cozinheiros, e os demais 5:50. E ali nós damos início, eles fazem a higiene pessoal, ali para as 6h10 estão na capela para fazer a oração do terço. Depois nós demos um tempo, né, para tomar café. Depois do café eles vão arrumar os seus quartos, fazer a faxina nos quartos, arrumar armários. E depois nós temos a leitura da palavra, as atividades no campo, que é a laboterapia, né? Para desintoxicação.
Mas a terapia ocupacional aí é para desintoxicar o corpo, o suor, o sol, foi muito bem, né? Porque nós não trabalhamos muito com remédio. Eu trabalho na fazenda segunda e terças-feiras, né? Então eu trabalho com o usuário, né, o adicto, individualmente e com dinâmica quando da sua necessidade. Ele vai me falar aquilo que está realmente atrapalhando a vida dele, tá? A droga é o último entrave, né? Tem algumas coisas anteriores que ele tem que falar para ele poder se livrar disso. As famílias eu chamo todas as quintas-feiras lá na triagem e lá eu converso com elas, oriento a respeito do adicto, como está sendo o tratamento aqui dentro da fazenda, tá? Sempre fazendo as orientações necessárias, né? Com relação àquela pessoa, né? Aquele ente querido da família. No próximo bloco, você vai continuar acompanhando o trabalho realizado pela Sagrada Família e saber as atividades que os pacientes realizam na fazenda, já após o intervalo. Você sabia que o tabagismo é a maior causa de morte evitável em todo o mundo? A cada hora, morrem 616 pessoas vítimas do cigarro. Enquanto você assiste este comercial, aproximadamente 5 fumantes morrem. Você não acha que está na hora de parar? Campanha FESP em ação contra o tabagismo. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Você sabia? Os principais criadouros do mosquito transmissor da dengue encontrados pelos fiscais de saúde são os pratos e vasos de planta nas residências. Faça a sua parte. Elimine os pratos de plantas ou coloque areia. Lave os bebedouros de animais domésticos com uma esponja no mínimo 2 vezes por semana. Mantenha as bacias, baldes, garrafas sempre secos, com a boca para baixo. Evite acumular lixos e entulhos. Guarde os pneus em local coberto. Tampe os filtros, potes, baldes e latões de águas. Juntos venceremos essa guerra. É a FESP e você no combate à dengue. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, estamos acompanhando como acontece o trabalho realizado pela Sagrada Família. Desde o princípio, a fazenda só vive de doações. São pessoas, né, voluntárias que contribuem com a gente mensalmente, né, com carnês, e voluntária espontânea, a pessoa chega, contribui com doações, né, independente de valor ou não. Tem a conta do Banco do Brasil, as pessoas às vezes contribuem lá. A prefeitura hoje contribui somente com R$ 565 mensal. E as contribuições das famílias, que é o que cada uma pode contribuir. Minha função aqui na casa de triagem é de coordenador. Eu acompanho os internos, né, os futuros internos, e as famílias que vêm procurar ajuda. Os grupos são a continuidade do tratamento, né? Então, aqui na fazenda, o tratamento, existe o grupo do NATA, né, que é o núcleo de apoio a pessoas que têm problema com álcool e droga. E é um grupo voltado para a continuidade do tratamento, né? Então, a primeira parte que é partilha, em cima dos 12 passos, e a segunda parte que é a espiritualidade, né? Onde é um momento que a gente para e invoca o Espírito Santo, né?
né? E a gente busca uma presença de Deus. Hoje, com a graça de Deus, nós ganhamos um presente, né? Que a gente fala que é um presente de Deus, porque até então, aqui na sede da fazenda, as terras é da fazenda, da Associação Sagrada Família. E até hoje, 11 anos de inauguração, a gente não teve a oportunidade de ter uma casa de triagem, né? Sede própria, sempre foi de aluguel. E com a graça de Deus, nós recebemos uma grande doação agora. Nós ganhamos um terreno lá na Rua Geórgia, lá no Eldorado, da Prefeitura. E quem está nos ajudando a construir, que vai construir, é a Loja Maçônica. E ela que vai construir essa casa de triagem vai entregar para a gente prontinha. E aí a gente vai estar ajudando eles na construção. Inclusive agora eles fizeram uma rifa de um Celta 0 km, né? Uma rifa de R$10. Até a gente quer pedir a colaboração de toda a comunidade, toda a sociedade, para estar ajudando a gente a vender essa rifa, porque já está construindo, já está mexendo lá no terreno. Quanto mais rápido inaugurar, melhor, né? Nós vamos ter sala de palestra, nós vamos ter escritório, vamos poder atender, às vezes, pessoas que estiverem chegando lá no momento, com urgência de uma internação, que a gente não pode trazer para cá sem os exames médicos, a gente pode estar fazendo uma pequena internação lá. Vai ter uma estrutura maior, vai poder atender melhor aos dependentes, às famílias que estiverem nos procurando. Chegou a hora de chamar os alunos do curso de jornalismo da FESP. Vamos ao Repórter Foca. O professor e artista plástico Wagner de Castro lançou este ano o livro Ensaio sobre uma Pintura Espírita. A FESP possui 3 de suas obras, uma no prédio principal, na biblioteca e na diretoria de moda. Qual o estilo predominante nos quadros do Wagner de Castro? Os estilos predominantes na obra do Wagner de Castro é o estilo clássico, já que ele faz toda uma preparação, seguindo algumas regras didáticas da pintura. Então isso refere-se às regras da pintura clássica. Isso a gente pode observar muito na pintura dele. Mas ao mesmo tempo ele inova quando é uma pintura que fala muito do sentimento, daquilo que vai no interior do artista. Aí então é uma pintura que ela une as características da obra clássica, porque contém essas regras, essas maneiras rígidas de pintura, mas ao mesmo tempo, quando ele expõe o seu jeito de ser, o que vai dentro da alma, ela passa a ser expressionista. Você, como crítica de arte, o que você acha das pinturas do pintor Wagner de Castro? Eu acho maravilhosas, eu acho que são lindas para a gente ficar assim fazendo uma revisão interior, de você se ver nas obras dele, né? Eu acho que ela traz uma mensagem muito grande de espiritualismo para qualquer pessoa e ela pode fazer você ficar melhor, na medida em que em cada obra você pode ver o antagonismo que existe dentro de cada ser humano, que são as forças do bem e as forças do mal brigando dentro para ver qual que se suplanta. Eu espero que o bem sempre vença o mal. O que você acha da doutrina espírita que é tão visível nas pinturas dele? Pois é, a doutrina espírita ela é a doutrina cristã, né? A doutrina cristã propõe isso, que você vença as forças do mal. Então, as forças do mal são as forças que todo ser humano carrega. Então, não é só da doutrina espírita, mas também da doutrina cristã em si. Jesus, ele veio fazer uma proposta para nós, que é a gente deixar o mal e seguir o bem. Então, e isso está presente muito forte na obra do Wagner de Castro. Obrigada, Leila. Eu sou a Thaís Amaral, estudante do 5º período de jornalismo para o FESP em Ação.
Tá aí os alunos do curso de jornalismo da FESP trazendo sempre informações para a gente. No próximo bloco, uma entrevista com a nutricionista Jussara, que realizou um estudo sobre o consumo do álcool na cidade de Passos. Eu comecei a sentir muita dor no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, vômito, febre, diarreia. E não aguentava parar em pé. E fui levada ao hospital. Foram 11 dias aí de hospital. E depois o organismo da gente fica com maior facilidade de contrair outras doenças. Então eu tive trombofebrite nas 2 pernas logo em seguida. Depois que melhorei, apareceu uma trombose em um dos mamilos da hemorroida que eu tive que operar em caráter de urgência. Então foi assim, uma coisa atrás da outra, tá? Que resultou a quase 1 ano de luta, tudo porque começou lá com a dengue. Porque se nós não cuidarmos da nossa casa, não ficarmos de olho num terreno baldio, na casa do nosso vizinho, uma casa fechada do lado da nossa casa, não adianta as autoridades, o pessoal das zoonoses fazer o trabalho deles se nós não fizermos a nossa parte. É a FESP Você no combate à dengue. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação e o assunto de hoje é dependência química. Aqui em nossos estúdios, a coordenadora de nutrição da FESP, Jussara Almeida, que recentemente fez 2 trabalhos falando sobre o consumo de álcool na cidade de Passos. Jussara, é um prazer tê-la aqui conosco. Jussara, no que consistiu esses 2 projetos? Um foi de mestrado e o outro foi de doutorado. Explica para nós. Bom, o trabalho de mestrado, ele envolveu o consumo de álcool entre os adolescentes de escolas públicas e particulares aqui do município. E o de doutorado, aí a gente passa a verificar o padrão de consumo de álcool na população adulta. Então eu utilizo um questionário internacional que avalia o padrão de consumo de bebida alcoólica, que pode ir de um consumo moderado, um consumo de risco, de alto risco e uma possível dependência, além dos abstêmios, ou seja, aquelas pessoas que não ingerem nenhum tipo de bebida alcoólica. Nós sabemos, Jussara, que o álcool é uma das primeiras portas é uma porta de entrada para outros vícios, né? Começa uma bebidinha aqui, vai para casa de colegas. Com relação aos adolescentes, né? Com que faixa etária começa o consumo de álcool? Deu para perceber isso no seu trabalho? Deu. Na verdade, nós temos aí adolescentes, e no caso eu falo crianças, a partir dos 9 anos de idade já consumindo o álcool. Porque a gente tem uma média de 13 anos, mas tem o desvio padrão. Então, se a gente diminuir isso, 9 anos já tem gente consumindo bebida alcoólica. E, Jussara, qual o perfil desse adolescente que já começa cedo a tomar bebida alcoólica?
Bom, nós detectamos que o risco maior para o consumo de bebida alcoólica foi detectado para aqueles adolescentes que eram do sexo masculino. Então, ser do sexo masculino já tem um risco maior de consumir bebida alcoólica. Aqueles com ausência de bom relacionamento com a mãe e que eram trabalhadores. O fato aí do trabalho seria justamente pelo fato de ter o dinheiro para comprar a bebida alcoólica, mesmo essa não podendo ser vendida a eles. Como que o pai e a mãe podem perceber que o adolescente já está fazendo uso de álcool, né? Está consumindo álcool? Quais os sintomas? Bom, na verdade o que a gente percebe é um interesse para as festas que fornecem álcool, que contém álcool. Então ele passa a perguntar, nessa festa, nessa reunião familiar, vai ter bebida? Então ele passa a ter um interesse na festa por causa da bebida alcoólica. Então ele passa a gastar o maior tempo da sua vida para adquirir a bebida alcoólica. Mudança de comportamento em geral, então irritabilidade, o raciocínio mais prejudicado, falta à escola, a irritabilidade que a gente detecta bastante. Você também fez uma pesquisa com relação ao uso de álcool de maneira geral na cidade de Passos, né? Nisso você englobou adultos, homens, mulheres, de maneira geral. A que conclusão chegou a sua pesquisa? Bom, ainda não foi concluída, né? Nós estamos no processo de coleta de dados, mas já foi feito uma primeira prévia, que é o chamado estudo piloto, que é onde a gente avaliou 50 pessoas aqui do município de Passos. E o que foi mais alarmante nesse estudo piloto, porque agora muda a metodologia. Com os adolescentes, a gente fez o questionário nas escolas e eles mesmos preencheram. Agora, essa entrevista é por meio de ligações telefônicas. Então, o que aconteceu foi que, nesse estudo prévio, a gente pôde detectar que somente 10% da população maior de 18 anos de Passos é considerada abstêmia. Mas os outros dados ainda, porque esse estudo será realizado com 876 pessoas aqui do município. Então, assim, é um número pequeno ainda, mas o estudo está em andamento. E aí, o restante, né, nós temos uma porcentagem já elevada de um consumo de risco e possível dependência de álcool. Dentro da média nacional, porém, elevado, alarmante, porque o álcool o consumo de álcool gera outros problemas. Você também é nutricionista, inclusive é coordenadora do curso de nutrição da FESP, como nutricionista agora. Os perigos do uso exagerado do álcool para o organismo, né? Eu queria chamar uma atenção especial para as mulheres. Na verdade, geneticamente, nós temos mais gordura corporal em relação aos homens. E isso relacionado ao consumo de bebida alcoólica, o que acontece? Nós absorvemos mais álcool e isso eleva esse álcool na nossa corrente sanguínea, fazendo que os efeitos de euforia, de depressão apareçam mais rapidamente, se manifestem mais rapidamente em nós mulheres em relação aos homens. E aí a gente também não pode esquecer que nós temos uma secreção menor de álcool desidrogenase, que é uma enzima que, no caso, digeriria esse álcool, tá? E com relação à população em geral, nós não podemos esquecer que 1 ml de álcool fornece 9 calorias, que se não forem gastas, acaba sendo acumulada no nosso organismo, armazenada no famoso tecido adiposo, que é o de reserva, e principalmente na região abdominal, fazendo com que os níveis de triglicérides e de colesterol aumente também, né? Então, ou seja, tomar cuidado com beber socialmente, né? Ver até que ponto estamos bebendo socialmente ou estamos exagerando. E as mulheres
tomar cuidado porque são propensas a ficarem dependentes da bebida alcoólica, não é mesmo? Com certeza. Jussara, muito obrigada pela sua participação. Assim que terminar a pesquisa totalmente, né, com relação ao consumo geral na cidade de Passo, nós voltamos a falar, tá bom? Joia, muito obrigada. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para 3529-8054 ou 3529-8005. E até o nosso próximo encontro. Tá bom, né? Eu acho que sim, tirando que eu só gaguejei na algo